depois da morte e ressurreição do nosso Messias, que é nosso sumo sacerdote nos céus, tá? Nós aguardamos a sua segunda vinda, em que ele nos trará para a cidade dos nossos antepassados, cada um de acordo com o quê? Com as suas tribos, tá? Quem for de uma tribo vai ficar num lugar, quem é de outra tribo vai ficar em outra. Lá no Sefer Yehezkel, no livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o 48, tem um conteúdo lindíssimo, tá? Fala sobre inúmeras coisas que acontecerão no milênio, como serão divididas as porções para cada uma das 12 tribos. Inclusive é narrado até qual a porção que o Nasci, tá? Que o príncipe vai receber, que o Messias vai receber, tá? Ou seja, então se alguém quiser se informar sobre coisas que vão acontecer no milênio, tá? Cenas do próximo capítulo, tá? Então que esteja lendo Ezequiel do capítulo 40 até o 48, tá? Então voltaremos para a cidade dos nossos antepassados, tá? Aqueles que não descobriram suas tribos, tá? Se não descobrirem aqui, tá? O Messias vai revelar. A tradição judaica diz que Elias é que vai revelar a tribo, tá? Eliarro, Hanavi vai revelar a tribo de cada um, tá? Então, assim, nós cremos que o Messias estará revelando a tribo de cada um. Falamos a título de curiosidade, tá? A tradição judaica diz que Elias vai dizer para cada um, ó, a sua tribo é essa. Você, vai para lá, a sua tribo é aquela, tá? Mas nós sabemos que é o nosso próprio Messias, tá? Que vai dizer a tribo de cada um, tá? Voltaremos a morar junto com o nosso povo de Israel. Imagina a gente celebrar uma festa de Sukkot, tá? Lá em Jerusalém, tá? Quem vai receber a gente lá para celebrar a festa, tá? Nada mais, nada menos do que o próprio nosso soberano Yah, o nosso Mariá Yahushua HaMashiach, tá? As tribos subirão, as nações dos 4 cantos da terra subirão também para celebrar a festa das cabanas. Quem não subir, não virá chuva sobre aquela nação, tá? Até as outras nações subirão, porque na verdade, durante o milênio, todas as nações serão distritos de Israel, tá? Ou seja, no milênio, todas as nações serão transformadas em israelitas, tá? E isso é um treinamento para o Olam Rabá, que é a eternidade. Então nós que estamos como os levitas, nessas cidades de refúgio, que venhamos dar um abraço bem apertado em quem está chegando. A pessoa, poxa, caramba, eu estou descobrindo a Torá agora, e que a gente venha ser solidário com essas pessoas, tá bom? Então, infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas, ao invés de ajudar a caminhada dos netzarim que estão voltando, tem gente que joga casca de banana, tá? E se a pessoa se equilibrar na casca de banana, escapou da casca de banana, aí a pessoa não fica sossegada. Agora eu vou jogar caco de vidro. Então, infelizmente, a gente sabe que vai ter gente que vai, ao invés de ajudar, vai ser mais uma pedra de tropeço, tá? E se por acaso alguém foi pedra de tropeço e aprontou alguma, tá? Com relação aos irmãos e às irmãs, esse vídeo vai ser postado também no YouTube, tá? Se você está procurando fazer techuvá, tá bom? E alguém colocou infinitas impossibilidades para você, te desmereceu, te tratou como nada, tá? Não leve isso em conta, tá? Que venhamos olhar o quê? Para o Criador, tá? Que a gente venha olhar para o Mashiach, tá? Como diz em Hebreus, fitando os olhos firmemente em Yahushua HaMashiach, o autor e consumador da nossa fé, da nossa emuná. Se a gente olhar para o ser humano, a gente acaba caindo, tá bom? Então, infelizmente, alguns líderes israelitas têm afastado as pessoas, ou seja, ao invés de serem facilitadores, estão sendo bloqueadores. Aí a gente lembra de Matitiahu, Mateus capítulo 23. Yahushua HaMashiach falou o quê? Para um grupo, não eram todos os escribas e fariseus que eram hipócritas, não. Era um grupinho lá, era uma bandinha podre que tinha lá. Mashiach falou, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Aí ele fala várias coisas, vários ais. Aí um desses ais, o Mashiach fala, vocês nem entram e nem deixam as pessoas entrar. Vocês nem com o dedo vocês movem. Vocês não afrouxam ali as coisas, tá? Vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito. E depois de o haver feito, transforma ele 2 vezes mais filhos do Guerrinom do que eles eram antes. Ou seja, então, infelizmente, muitas pessoas, tá? E nós, como israelitas, precisamos falar isso. Muitas pessoas têm sido o quê? Tropeço para o povo de Israel, mas que venhamos prosseguir, que venhamos fitar os olhos no nosso Messias Yahushua, tá? Venhamos fitar os olhos nele. Lembrar mais uma vez, se a gente for olhar para o ser humano, a gente vai cair. Todos nós temos falhas, tá? Inclusive o locutor que vos fala, tenho inúmeras falhas, eu e minha família, mas o que a gente procura fazer é o quê?
é a gente entender que nós somos um povo, tá? A gente pode ter qualquer falha, mas pelo menos o Criador precisa olhar para dentro de nós e ver a nossa kavaná. Se a gente está querendo juntar o povo de Israel, se a gente está querendo ajudar, repetindo, nós somos falhos, a gente erra, mesmo querendo acertar, somos pecadores. Romanos 3:23 diz isso, que todos nós somos pecadores, mas o Criador conhece a kavaná de cada um de nós. Ele é o justo juiz. Então, que cada um de nós venhamos agir como esses levitas aqui dessas cidades, tá? Se algum de nós se sentiu machucado por ser mal recebido na Techuvá, você não é israelita não. Você não pode fazer isso, não, e só pode fazer isso depois de não sei quanto tempo. Que isso, que aquilo. Se por acaso algum irmão, alguma irmã se sentiu triste por isso, pensa assim, eu vou fazer diferente agora, tá? Então agora, quando alguém vier me procurar, eu vou fazer de tudo para ajudar esse irmão, essa irmã para voltar. E na verdade não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, ou seja, o nosso Messias, ele morreu por cada um de nós, ele veio aqui, deu o exemplo, ele veio para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nós devemos ser facilitadores, tá? Uau, que show, que lindo esse texto. Que venhamos orar para que Yahuwá venha levantar no meio do nosso povo de Israel, tá? Mais e mais apacentadores, pastores, aqueles, independente do título, se é moré, se é rabino, seja o que for, tá? Não importa o título, se é roê, tá? Não importa o título, mas que eles venham ter o coração segundo o coração de Elohim. Davi tinha o coração segundo o coração de Elohim, o rei Davi. Errava pra caramba. A gente vai ver na escritura, caramba, como ele errou. Mas dentro da kavaná dele, da intenção dele, ele procurava fazer o melhor. Então, que cada um de nós venha agir como esses levitas, tá? E que venhamos orar pelas lideranças do nosso povo de Israel, que venhamos orar para que o Criador trabalhe no coração daqueles que são líderes do nosso povo de Israel, aqueles que estão anunciando a Techuvá, anunciando a Torá e o Messias, não só no Brasil, como na América do Sul, como nos 4 cantos da terra, para que eles venham acordar, tá? E entendam que nós somos o quê? As 12 tribos de Israel, nós somos irmãos, tá? Somos irmãos. Ou seja, Pedro, Kefa, ele fala algo que eu acho lindo, maravilhoso, ele fala assim, apacentai, vocês que são anciãos, apacentem o rebanho de Elohim que lhes foi confiado, não por ganância, ou como quem exerce de pressão sobre eles, mas pelo contrário, com humildade, servindo de exemplo ao rebanho. Uau! Quem falou isso? Foi um homem que a sombra dele curava. Foi só ele, tá? A sombra dele curava. O camarada tinha tanta presença do Criador na vida dele que a sombra dele curava. Ele diz que nós que somos líderes devemos servir ao povo do Criador, que ele resgatou com o próprio sangue dele. Como? Com humildade e servindo de exemplo. Não como quem exerce pressão, tá? E autoridade excessiva, tá? E nem por torpe ganância, mas servindo de exemplo, com humildade, tá? Então todos nós, que somos os primeiros que estamos despertando, que venhamos entender isso. Assim como os levitas recebiam... Imagina se o cara assassinou alguém lá, sem querer, o levita falava assim, tu é um assassino, rapaz, você é isso, você é aquilo, que não sei o quê, tu vem me perturbar aqui agora. Não, tá? Todos pecaram. Então que venhamos receber bem, tá? Todas as pessoas que adentrarem na Techuvá, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir.